nossa saudação com a paz do Senhor neste dia do amigo, dia especial. Então, essa saudação que vai ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor André Salles, nossos companheiros, amigos ministeriais e a todos vocês, ouvintes, amigos da 87 FM de Araçarigama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Feliz dia do amigo. Hoje entraremos nesse discipulado o módulo Excelência da Palavra na parte 15, que até agora tem como base o Salmo 119, versículo 105, que vocês conhecem de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E hoje então eu gostaria de também repetir a leitura anterior, da parte 14, primeira carta a Pedro, Pedro, 1:19, que diz assim: assim temos mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas atentarem, se a ela prestarem atenção, como uma luz, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Amém. Gostaria de falar que Deus, a palavra de Deus, ela nunca vai te frustrar. Eu vou te dizer mais, muitas pessoas hoje, no seu intento de prestar atenção à palavra de Deus, confundem as coisas e prestam ouvidos a igrejas. Essa é uma preocupação que eu estou tendo. E pensam que assistindo à igreja já estão em paz com Deus. Só que a igreja não tem condições de resolver os teus problemas. O único que pode resolver os teus problemas é Deus, através da poderosa palavra. E muitas vezes encontra quem é difícil, a igreja encontra quem é difícil obedecer a Deus. E é por isso que vai encontrar muitas igrejas que não estão dispostas a caminhar na contramão da vida, na contramão do mundo. Não estão dispostas. Então é melhor adaptar os ensinamentos da Bíblia para caminhar na direção que todas as pessoas caminham. A Bíblia não é para somente ser lida e acomodada aos ensinamentos bíblicos à minha maneira de viver. Não é assim. A Bíblia é para ser lida e acomodar a minha maneira de viver àquilo que a Bíblia diz. E isso nem sempre é fácil. Um bêbado, ele começou a ler a Bíblia, a palavra, ele ficou encantado. Achou que não havia livro mais bonito do que a Bíblia. Tudo era maravilhoso. E cada dia que virava uma página dava glória a Deus. E dizia, que livro! Esse livro é mesmo maravilhoso. Até que ele chegou no livro de Provérbios, capítulo 23, 31, que diz, não olheis o vinho quando borbulha, quando se mostra vermelho, não olheis, quando ele resplandece no copo e desce suavemente, não olheis. E aí veio na cabeça dele, não olheis para a cerveja, não olheis para o álcool. E aí ele fechou o livro e disse, não pode ser inspirada esta palavra. Não pode ser inspirada por Deus esta palavra. Inspirado enquanto convém, quando combina com o que eu acho. E para muitas pessoas a Bíblia é inspirada quando combina com a sua maneira de viver. Mas a Bíblia não é para combinar com a minha maneira de viver. A minha maneira de viver é que tem que se adaptar àquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso que muitas igrejas não estão dispostas a obedecer a palavra de Deus como a palavra de Deus está escrita. Começa a adaptar a palavra de Deus. Começa a dizer, não, esta parte já passou, esta parte era para Israel, não é para esse momento, não é para agora. E quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é eterna, e quando a Bíblia diz que pode-se secar a erva, a flor murchar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É assim. Por exemplo,
o mundo cristão hoje vive numa controvérsia. E eu preciso falar isso com muito carinho. Porque uma coisa que me ensina a palavra de Deus, que eu devo amar e respeitar as pessoas. Todas as pessoas, nas condições que ela tem. E você é muito precioso, você é muito preciosa, que Deus tem. Você é a coisa mais linda que Deus tem. E eu devo amá-lo e respeitá-lo. Não importa como você pensa. Mas, por outro lado, com todo amor e carinho, eu devo apresentar a você aquilo que a palavra de Deus diz. E hoje, o mundo cristão vive um mundo de confusão. Por exemplo, diante da lei de Deus, diante da lei, muitos já dizem que a lei de Deus não vale mais, não existe mais. Já não precisamos estar obedecendo a lei de Deus, porque já passou. Era para Israel, não é para nós. E eu preciso te dizer uma coisa. Eu gostaria de ler em Tiago, como eu falei que no começo poderia ler, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Diz assim, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural. E depois de contemplar a si mesmo, vai logo e esquece como era. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia, glória a Deus. Tem muitos cristãos, amados, que pensam que guardando a lei de Deus vai se salvar. E esses cristãos que pensam que guardando o mandamento vai se salvar, estão completamente equivocados. Em nenhuma parte da Bíblia você encontra um versículo que diz que vai se salvar guardando o mandamento. E tem outros cristãos que pensam que aqueles que foram salvos pela graça não precisa mais guardar os mandamentos. E esse também é um grande equívoco. Porque quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia, encontra uma coisa, que nós nos salvamos unicamente pela graça de Cristo, mas que depois que somos salvos pela graça de Cristo, devemos obedecer. Não para salvarmos, mas porque já fomos salvos pela graça de Cristo. Devemos viver uma vida de obediência. Obediência à palavra de Deus, incluindo a lei perfeita, a lei da liberdade, diz a carta de Tiago. No texto que eu acabei de ler, fala de um espelho. Se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, a si mesmo se contempla e se retira e logo já se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele, diz a palavra, que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Olha, eu teria um exemplo muito bonito para a gente citar aqui. E eu espero que você fique com o gosto de quero mais, porque nesses versículos de Tiago 1, 22 a 25, o exemplo que vem ele é muito profundo, muito espiritual. Então eu vou deixar para a parte 16, para a próxima, tá bom? Então eu fico aqui esperando que você tenha ficado com um gostinho de quero mais. E aí nós daremos essa ilustração na parte 16. Até a próxima semana, querendo Deus, com carinho.